Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje trago para vocês um debate direto do Departamento de Filosofia da USP, debate ao qual tentarei dar uma contextualizada. Na verdade, gostaria de começar o porquê desse debate, né? Primeiro de tudo, porque eu acho que a universidade peca muito em não levar o debate para as pessoas, né? Geralmente o que se discute na universidade fica restrito ao ambiente universitário, e tem vários motivos para isso. Primeiro que não há geralmente uma ampla divulgação, né? Não há uma grande valorização também desses debates universitários, mas principalmente porque acredito que a linguagem, muitas vezes, que é utilizada nesse tipo de debate acaba meio que excluindo boa parte das pessoas do desejo de participar de maneira construtiva. Então, naturalmente, acho que são debates um pouco mais complexos, está no ambiente universitário, muita gente não se sente bem até participando desses debates, mas eu acho que é um debate muito importante para a sociedade brasileira. E por quê? Porque esse debate que eu vou trazer para vocês é um debate que está pensando uma série de questões fundamentais para a nossa identidade nacional, para o nosso sentimento de pertencimento, para o destino que nós escolhemos como sociedade. Então, a ideia é, primeiro, fazer uma espécie de explicação geral do contexto desse debate, para, na sequência, eu fazer uma espécie de react ao debate. É um debate que eu participei, trouxe algumas falas, e como eu tive um grande embate com o pessoal que estava na mesa, no sentido de adotar uma ideia contrária, eu acredito que é muito produtivo que eu retorne, que eu faça alguns comentários a respeito desse debate, até porque, no fundo, não foi um debate, foi uma palestra, e era para ser palestra mesmo, e o que eu tive de tempo ali para expor as ideias foi 2 a 3 minutos, enquanto os debatedores da mesa tinham tempo livre à vontade para falar. Então, acredito que isso acabou prejudicando no fato de conseguir expor e melhorar o encadeamento das ideias. Mas então, raio de debate é esse que eu considero tão importante, que eu acho que todos devemos considerar importante para a sociedade brasileira e para entender um pouco da dinâmica da política brasileira, da dinâmica da geopolítica internacional? Acredito que é algo que nos interesse para além da geografia, mas como seres humanos que participam ativamente de uma sociedade, que está preocupado com qual modelo de sociedade a gente está adotando. Então, o debate foi referente à série de protestos, conhecido como Jornadas de Junho de 2013, onde grande parte, né, onde vários movimentos, né, saíram às ruas com reivindicações, movimentos que foram rapidamente apoiados por grande parte da população brasileira, e que marcou um pouco o ano de 2013, ou um pouco não, muito o ano de 2013, no sentido de, inclusive, criar uma memória, né, para todos que viveram esses momentos. Então, acredito que é algo que todo mundo que viveu o ano de 2013 com uma certa consciência, né, ou até que o mais analfabeto político do nosso país não vai deixar de esquecer 2013 como um ano de uma grande efervescência de manifestações urbanas no Brasil. Então, para a gente contextualizar um pouco, né, esse conjunto de manifestações, ele teria começado principalmente por conta do aumento das passagens, né, o aumento da tarifa do ônibus, das passagens de ônibus, de metrô, na cidade de São Paulo. E foi principalmente iniciado pelo movimento Passe Livre, que logo na sequência cooptou uma série de outras pautas, né? Outras pautas foram se englobando em torno dessa centralidade, dessa petição desse movimento. Então se inicia por conta do custo das passagens, e inclusive é muito memorável na época, a maioria deve se lembrar, quem viveu, né? A questão do não é apenas 20 centavos, não são só 20 centavos, né? É algo além. Então é um movimento que começa por conta do aumento de 20 centavos na passagem, de ônibus e de metrô, da tarifa de transporte público, e que vai crescendo na medida em que outros grupos da sociedade sentem uma certa legitimidade naquele tipo de manifestação e trazem uma série de outras pautas. Por exemplo, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da corrupção. Então, várias pautas vão se aglutinando no meio dessa pauta principal, de modo que esse movimento cresce exponencialmente até que a gente tem multidões, né, nas ruas, não só de São Paulo, mas de várias outras capitais brasileiras, se reunindo em torno de uma série de petições, né? Bom, até aí, o que tem de mais para se discutir, né? Estamos falando de 2013,
desse movimento. Isso daí é um dado da história. O fato, né, o fato, pelo menos o fato tal como conhecemos, é esse. Só que a gente tem uma série de análises a respeito desse fato. E a grande questão que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco interpretar essas análises a respeito do fato. Então, para a gente ter uma dimensão de algumas possíveis análises e de certas implicações que 2013 tem para a gente hoje, a gente pode trazer uma série de outras deduções que a própria universidade começou a pensar. Por exemplo, estaria na base do movimento que se inicia em 2013 o bolsonarismo? Então, quer dizer, o Bolsonaro é um resultado direto desses movimentos de 2013, porque há uma discussão se houve ali uma espécie de fascistização desses movimentos. Então, um movimento que começa a partir de uma pauta que era de esquerda e que vai se acendendo continuamente numa espécie de radicalização que beira uma certa negação da política. Não que o movimento seja não político, mas que beira uma certa negação da política no fato de que seus manifestantes negavam, por exemplo, bandeiras partidárias, certas pautas que eram consideradas pautas mais relacionadas a um certo grupo político. Então, estar na base de 2013, essa fascistização culminou no Bolsonaro, e mais, está na base de 2013, por exemplo, o impeachment da presidente Dilma em 2016, está nessa base de 2013 a prisão do ex-presidente, atual presidente do Brasil, o presidente Lula. Então, a questão é essa. E aí a gente tem diversos grupos, alguns que vão analisar que sim, outros que vão analisar que não. Mas entre o sim e o não, seria maravilhoso se o mundo fosse dividido em sim e não, mas o mundo não está dividido em preto e branco, mas em diferentes tons de cinza, né? Seria maravilhoso se a gente tivesse respostas, né, mais óbvias para tudo isso, mas na verdade o que a gente tem aqui é uma série de meandros, uma série de opiniões diversas a respeito dessas possibilidades, o que é muito bom e o que é lógico, porque é um evento muito recente, né? Vamos pensar que para a história, o tempo histórico é um tempo que se processa na base de séculos, né? Eu me lembro muito bem do Brodel, grande acadêmico francês, que no século XX foi procurado para orientar uma tese sobre a Revolução Francesa. Então, ele no século XX, para orientar uma tese sobre a Revolução Francesa que ocorre no final do século XVIII, ou seja, 2 séculos depois ele é procurado para orientar essa tese, e ele responde: não orientarei essa tese porque o processo de revolução ainda não acabou. Então, para a gente ter um pouco essa dimensão do que é a história ela trabalha com tempos longos. A gente pode trabalhar nessa perspectiva de tempo curto, isso varia muito do historiador. Alguns se aventuram mais, tentam trabalhar com questões mais recentes, outros querem um certo cuidado de método, vão esperar a coisa esfriar para a gente ver exatamente o que ocorreu, né? Que as coisas, quando ocorrem de maneira recente, naturalmente elas ainda estão repletas de uma certa emoção do que foi esses momentos. Isso, inclusive, eu vou trazer aqui nesse debate, como eu sinto que esse debate ainda traz uma espécie de sentido emocional para as nossas discussões, né? Então, a gente se aventurou a analisar isso que é muito recente, isso naturalmente desperta muitas opiniões diversas, porque não há nada consolidado, não há uma bibliografia, é isso daqui é o mais consolidado. Mesmo que houvesse, nada impediria que tivesse opiniões diferentes, mas tão mais recente é um processo, tão mais a gente tem opiniões diversas, porque a gente não teve o tempo de esfriar para analisar com mais cautela. Novos dados, inclusive, vão surgindo, dados que a gente não tinha acesso antes começam a aparecer, questões que ainda não foram trabalhadas. Então, é um debate que a gente pode chamar de debate fronteiriço, né, de pesquisa de fronteira, é algo recente que vai despertar uma série de opiniões diversas. Bom, então, qual é a base, então, da discussão que nós vamos fazer aqui hoje? Nessa discussão de 2013 entram várias questões, mas uma que surgiu muito importante, que tem conseguido muitos adeptos, inclusive, é a questão das guerras híbridas, né? Já adianto, o livro está aqui comigo, Guerras Híbridas, do professor Andrew Coríbico, né? Esse conceito, ele se transformou numa espécie, né, de conceito-chave para a interpretação de alguns fenômenos. E a grande questão que se coloca é: 2013 foi ou não foi uma guerra híbrida? Essa é a questão fundamental que se coloca nessa discussão, né? Quer dizer, e dentro disso há aqueles que dizem: olha, as guerras híbridas existem, mas 2013 não foi uma guerra híbrida. Existem aqueles que dizem: olha, as guerras híbridas existem e 2013 foi uma guerra híbrida. Existem aqueles que dizem: olha, a guerra híbrida não existe, portanto, 2013 não foi uma guerra híbrida. E há outros que vão dizer: olha, 2013 foi e não foi uma guerra híbrida, como é o que, por exemplo, eu vou defender. Então, ó, há uma variável de posições que precisam ser interpretadas e consideradas, né?
E, como eu disse, é um debate de fronteira, então isso vai despertar muito ainda dessa dificuldade, dessas críticas, e isso é ótimo, é maravilhoso, a gente tem que trabalhar com isso, não pode ter medo de se aventurar no que é mais recente, principalmente nós geógrafos, a gente tem esse espírito de se aventurar no que é mais recente mesmo, né? A gente, o historiador tem mais cautela, o geógrafo é mais aventureiro, né? A gente tenta desbravar tanto o mundo como o tempo também, às vezes de uma maneira muito presente, às vezes até abusiva, mas a gente está lá muitas vezes interpretando o que aconteceu ontem, né? Então, vamos contextualizar também isso, que eu acho importante. O que são as guerras híbridas, afinal de contas? Guerra híbrida compõe um conjunto de processos que foram estudados pelo professor Andrew Corribe, que entende que agora no século XXI há uma mudança fundamental na geopolítica. Hoje, as formas de intervenção não são mais diretas ou tão diretas quanto eram antigamente. Bom, até aí o que que ele trouxe de novo? Nada, né? Quer dizer, se a gente pegar, por exemplo, a Operação Condor no Brasil, foi uma intervenção, vamos dizer, indireta nos Estados Unidos, apesar de que tropas americanas serviram aqui de apoio para as tropas brasileiras. Mas tudo bem, o que que ele traz aqui de novo? O fator novo que o Andrew traz na sua obra, Guerras Híbridas, é o fato de que agora os novos meios de comunicação cumprem um papel fundamental nessas intervenções indiretas. Então, ele vai separar isso, ele vai chamar de tecnologias da informação e comunicação, TIC. Né? E essa tecnologia da informação e da comunicação é dividida em vários sentidos. A gente tem mídias mais tradicionais, como por exemplo o rádio, os jornais televisivos, os programas de auditório, de televisão, e a gente tem as mais recentes, né? As mais contemporâneas, seriam o quê? O Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube, o TikTok. Então, o Andrew ele parte desse princípio de que hoje o fator fundamental da geopolítica é que há um aumento considerável na agilidade da consecução desses projetos, justamente porque hoje a gente tem uma capacidade de organização, de sintetização de dados, de organização de dados, tem uma capacidade maior, inclusive, de chegar a quem consome esses dados e de influenciar essas pessoas no sentido de que essas pessoas tomem partido dos interesses de um outro país. Vamos resumir. Praticamente os Estados Unidos têm interesse em desestabilizar o Brasil, portanto, os Estados Unidos usa todo esse conjunto de tecnologias da informação e da comunicação para estimular a população contra seu próprio governo a partir de certas pautas, né, que atingem, né, ali o âmago do sentimento dessa população. Então a população compra uma certa pauta qualquer, derruba um governo que os Estados Unidos, a princípio, buscou desestabilizar, né, para que isso possibilite que os Estados Unidos consiga a consecução dos seus objetivos geopolíticos. Então, se tem um presidente no Brasil que está tomando uma série de decisões que são anti-estadunidenses, muito bem, os Estados Unidos procede segundo uma guerra híbrida para desestabilizar. E ela teria, na verdade, ela poderia ser definida em duas fases. A primeira é uma revolução colorida, como o Andrew chama, né? Ou seja, aquele conjunto de movimentos sociais que vão à rua, né, pedindo, através de protestos, manifestações, às vezes também com violência, pedindo a derrubada de um determinado governo ou desestabilizando uma nação de alguma forma. Se essa fase não dá certa, ele parte para a intervenção indireta ou para a guerra não convencional. Então, deu errado a Revolução Colorida. A Revolução Colorida, então, é a população civil tentando desestabilizar o país, população que foi induzida a isso a partir de uma série de mecanismos de comunicação. Se isso dá errado, intervenção indireta. Tem grupos armados, muitas vezes financiados pelo próprio Estados Unidos, com comunicação com outros grupos, que cumprem o papel de, agora sim, bom, se deu errado, vamos a uma intervenção armada, só que, mais uma vez, indireto. Os Estados Unidos não vai participar diretamente com apoio militar, mas vai financiar esses grupos. Né, o que é interessante aqui é perceber, inclusive, que a guerra híbrida, muitas vezes, vai no sentido de simples desestabilização de um país. E daí a teoria do caos é muito importante na obra do Andrew, né? Essa teoria do caos, ela pressupõe o quê? Que simplesmente criar um caos dentro de um país já é um fator de desestabilização que consegue atingir certos objetivos geopolíticos. Então, se o Brasil está entrando no BRICS, por exemplo, eu posso financiar grupos da esquerda que busquem desestabilizar de alguma forma essa união com o BRICS.
né? Estou dando um exemplo hipotético, certo? Então, o próprio Andrew admite que muitas vezes a guerra híbrida ela pode ser usada favorecendo grupos da direita, o que muitas vezes é algo que a gente não pensa, né? A gente pensa que a guerra híbrida seria só contra grupos de esquerda, mas não, também é utilizada para favorecer grupos de direita, desde que isso crie o caos, desde que isso... Por exemplo, há uma discussão de que o 8 de janeiro aqui de 2023, também outro momento em que a população, né, os grupos bolsonaristas, a população civil invade o Congresso brasileiro, depreda o Congresso brasileiro, que aquilo seria uma guerra híbrida, né? Quer dizer, você favorece um grupo de direita pelo simples fator de criar caos, aumentar a polarização dentro de um país. Isso favorece que exista uma certa desorganização que impeça que certos objetivos geopolíticos sejam atingidos, né? Fragiliza a posição do Brasil no cenário internacional, na sua política interna, na configuração do Congresso Nacional, nas pautas que vão ser decididas, no apoio da população, enfim, a lista é longa, né? Então a guerra híbrida seria esse fenômeno que o que ele traz de novo aqui, creio eu, que seja justamente a função dessas novas tecnologias da informação e comunicação nesse processo de guerra híbrida, né? O que é muito importante quando a gente pensa essas alterações na geopolítica mundial, porque hoje o fato de que eu ando com o celular o tempo todo no bolso, né, já é um grande motivo. Só o fato de eu estar aqui conversando com vocês pelo celular já é uma grande questão para a gente pensar como hoje o mundo é diferente de 50 anos atrás, tá? Então, basicamente é isso. Então, a contextualização é essa, é um debate que vai se tratar sobre 2013. E nesse debate, esse debate não é inteiro sobre a relação entre 2013 e as guerras híbridas, é um debate sobre as visões de junho de 2013. E num certo momento, a partir de uma pergunta minha e de um outro amigo meu, nós trouxemos na pauta as guerras híbridas, o que teve como consequência uma resposta acalorada do professor Vladimir Safatli. Então, o que eu estou buscando fazer aqui? Responder um pouco das indagações do professor Vladimir, uma espécie de react a esse vídeo. Então, isso aí é o fundamental para a gente entender esse debate, né? Primeiro, esse movimento que a gente observa em 2013, a sua relação com a guerra híbrida. É ou não é uma guerra híbrida? Ou seja, houve interferência externa dos Estados Unidos no processo de 2013, favorecendo grupos para desestabilizar o governo Dilma? Essa é a questão fundamental que a gente vai tratar aqui, certo? E não só isso, além dessa questão, porque na verdade essa questão acabou até ficando um pouco de lado, a gente discutiu fundamentalmente a operacionalidade do conceito de guerra híbrida, né? Se o conceito é válido, se ele não vale, qual é o limite de interpretação desse conceito. Isso é muito característico da faculdade de filosofia. Muitos, às vezes, sentem até como uma discussão um pouco estéril, mas não é, né? Uma discussão importante. Quer dizer, os termos que a gente usa, ele precisa ter uma capacidade de interpretar a realidade. Então, quando eu falo guerra híbrida, ela é ou não pertinente? O que ela está analisando? Existe um conceito melhor? Ou ela é inválida por isso, isso e aquilo? É basicamente isso que a gente também vai discutir aqui. Muito bem, vou compartilhar a tela agora com vocês. Então é um vídeo no YouTube muito fácil de ser encontrado, inclusive, né? Vocês acham o vídeo como Seminário Visões de Junho, 11/8/2023, certo? Eu já separei aqui mais ou menos os minutos em que aparecem mais as falas que eu quero destacar para a gente debater. Mas vamos começar primeiro com a minha fala, minha pergunta ao professor Vladimir Safatli e professora Lilia Schwartz, são os dois que compõem a mesa nesse dia, professores aí famosos, grandes escritores da Faculdade de Filosofia, e a partir da minha fala, eu vou realizando essa espécie de react, né? Explicando um pouco o contexto da pergunta, tentando limitar um pouco a minha pergunta, inclusive, reelaborando o que for necessário. E bora lá. Rodada. A pergunta da plateia. Pode fazer, mas vem aqui na frente, porque como nós temos os nossos internautas, eu uso a palavra internautas em homenagem a Dilma na campanha de 2010, mas você pode fazer para gravar. Então, boa noite. A minha pergunta. Estar aqui reunido com todos vocês hoje. Meu nome é Leonardo, eu vim da Geografia e como a geografia geralmente é um pouco excluída dos debates, né? Acredito que inclusive por culpa dos geógrafos também, né? Eu queria trazer uma fala de um geógrafo chamado Yves Lacoste, que dizia que a geografia é uma ciência enfadonha, né? Então, olha só, já comecei com essa provocação que talvez a mesa não tenha pegado, talvez porque é um livro da geografia
E eu sei que a maioria é engraçado, né? Porque o historiador muitas vezes se aventura na filosofia, ou filósofo nas ciências sociais, cientista social na filosofia ou na letras, mas o departamento de geografia geralmente ele fica ali meio de lado, né? Então, eu começo com essa provocação que vem do livro A Geografia Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, do professor Yves Lacoste, e tem um capítulo ali no livro que diz a geografia é uma ciência enfadonha. Então, por que que eu trouxe essa questão para ser discutida? Justamente nesse sentido, a questão da geografia ser uma ciência enfadonha é principalmente porque ela é excluída dos debates. Então, por isso que eu trouxe isso, porque eu queria trazer uma visão a respeito da geografia. Eu sei que geralmente a geografia é deixada de fora. Então, a geografia é uma ciência enfadonha, porque geralmente quando a gente pensa em geografia, o que que a gente está pensando? Ah, geografia, vai lá, delimita o espaço, explica o que que é o espaço. Quer dizer, tem muito também aquela frase horrorosa, né, que diz: a geografia monta o cenário e a história explica as ações, né, como se a geografia fosse o palco onde se desenvolve o teatro da história. Não, não é bem assim, né, gente? Isso daí é muito mais complicado. Você dizer que a geografia é o palco e a história as ações, mas esse palco é vivo, né? Esse palco ele está ali influenciando as ações, né? Então, influenciando as ações em vários sentidos e as ações influenciando esse palco de volta. Então, não é bem assim, não é tão simples. Então, quando eu proponho dizer que a geografia é uma ciência enfadonha, é justamente isso. Olha, é, dado que geralmente se exclui a geografia, o que que a gente pode pensar a partir dela, né? E aí eu construí aqui uma pergunta que eu vou ler, mas mais dirigida para a professora. E eu gostaria muito que o professor Safari também pudesse comentar. Então, a senhora comentou sobre a contingência do tempo. Gostaria de lhe perguntar, o que havia nesse processo de planejado, se é que havia? Ainda mais, sobre o tempo breve e o tempo... Muito bem, então falou da incontingência do tempo. O que que havia de planejado nesse processo, se é que havia, né? Quer dizer, aqui eu já estou dando esse sentido da guerra híbrida, certo? Quer dizer, tudo que a gente viu em 2013 surgiu um pouco como algo espontâneo, a população que revoltada foi à rua reivindicar melhorias, projetos sociais. Mas o que havia de planejado, né? Será que havia algo de planejado? processo de planejado, se é que havia. Ainda mais, sobre o tempo breve e o tempo longo, Brodel entendia o espaço a partir de uma longa duração. No mesmo sentido, o professor Milton Santos dizia que os processos se transformavam mais rapidamente que as formas. Muito bem. Então aqui também é uma outra questão importante, é que existe uma grande complicação. Eu tinha mais ou menos 1 minuto, eu não podia ficar ali fazendo um discurso. Então eu tive que sintetizar minha pergunta, trazendo esses conteúdos filosóficos, de maneira breve. E é claro, quando a gente faz isso, a gente corre o risco de ter que fazer uma elaboração discursiva que se torna um pouco mais problemática no entendimento. E aí é preciso que a pessoa que está ouvindo tenha certas referências do que a pessoa que fala está apresentando. Então, olha só, o Brodel, que foi um autor que a professora Lilia Schwartz falou bastante ao longo da sua fala, né? Ele dizia que o espaço ele tem um tempo de longa duração. Ao mesmo tempo, o professor Milton Santos tinha a ideia de rugosidades no espaço. Ele usou mais isso para falar do espaço urbano, mas eu estou pensando isso num contexto maior. E o professor Milton Santos dizia que os processos se transformam mais rápidos são mais rápidos que a forma, né? Eles se transformam de uma maneira mais rápida que as formas. Vamos tentar entender esse embaralhado, né? Então, olha, o que que eu queria dizer no fundo? Olha, o espaço ele é de longa duração, ou seja, não é assim, não é como o processo, como eu disse, o processo se transforma mais rápido que a forma. A forma a gente tem que entender como os objetos de um espaço, os processos como as ações que ocorrem naquele espaço, certo? Eles sempre mantêm uma relação muito próxima, os objetos estão sempre relacionados com as ações e as ações com os objetos. Um exemplo banal, né? Tem um prédio e as pessoas que habitam esse prédio. O prédio é a forma, as pessoas são o processo, os movimentos, né? As transformações. Aqui a gente está pensando mais em processo político, mas vamos tentar entender assim para facilitar. Então, assim, na medida em que esse prédio pode ter vários moradores diferentes e por isso as ações se transformam mais rápido, o prédio vai continuar geralmente o mesmo. Dificilmente ele vai ter um acréscimo ou outro, uma construção a mais, um pedaço a mais, né? Mas a sua estrutura se mantém, não é? Então as formas, elas demoram muito mais tempo para se transformar do que os processos, que são muito mais voláteis, né?
É claro que as formas também se transformam, mas o que eu queria dizer aqui, e aí entra também a rugosidade. Existe algo do nosso passado que é sempre presente no espaço. O espaço ele é continuamente atualizado pelo presente, mas ele não se atualiza no seu todo. Então, só a gente pensar que hoje a gente tem grandes prédios na cidade de São Paulo, na Faria Lima, na Paulista, mas a gente tem prédios antigos ali, extremamente ultrapassados do ponto de vista da estrutura, inclusive do bairro, que é, por exemplo, a Praça da Sé, a República, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que a gente tem um fluxo de carro gigantesco que não é mais cabível para a gente transitar ali, por exemplo, na região da República e da Sé, onde geralmente passa um carro na rua. Então, quer dizer, existem essas rugosidades, o espaço vai se atualizando, vai se tornando cada vez mais moderno, no sentido de modernização, né? E esses resquícios continuam existindo. Mas por que que eu estou dizendo tudo isso? Então, o espaço tem uma longa duração. Estou tentando criar a base para dizer, olha, o espaço ele é uma condição e o espaço ele é condicionado. O que que isso quer dizer? Não adianta a gente pensar 2013 afora todas as condições que existem nesse espaço. Não adianta eu pensar 2013 afora essa longa duração. Porque eu estou analisando 2013, que é um ano, só que ele está inserido nessa longa duração. Que longa duração é essa? Não é a história. É também, pode ser pensado junto com a história. Mas eu estou chamando atenção aqui para o espaço. Então, 2013 está numa longa duração, que é a longa duração do espaço. Isso é fundamental para entender, então, a geopolítica. O espaço brasileiro, ele tem uma posição, está localizada no Cone Sul, na América do Sul, na América Latina, no continente americano, no hemisfério ocidental. Tudo isso tem uma longa duração para dizer, olha, aqui a gente não é dono do nosso quintal, no fundo. Os Estados Unidos continua com todo o seu poder de ordenação do nosso território, de influência na nossa política. Então, essa longa duração, para dizer, olha, tudo que a gente está discutindo aqui está sujeito a essa longa duração do espaço. Não adianta eu dizer, 2013 para cá, vamos pensar aqui. Não. Então, qual é a influência dessa longa duração do espaço nesse processo de 2013? Que, apesar de assumirem novas funções, constituíam verdadeiras rugosidades no espaço produzido. Neste espaço, a situação de um país, no longo prazo, está sujeita à condição da geopolítica. Muito bem, é o que eu acabei de dizer. Esse longo tempo é o tempo também da geopolítica, certo? A geopolítica ela é extremamente volátil, porque sai presidente, entra presidente, tudo muda. Mas ela está sujeita a longa duração. Existe algo de permanente nas ações geopolíticas, né? Há algumas coisas que são mais permanentes que outras, né? Mas pensando aqui na nossa situação geopolítica, o que há de permanente aqui, pelo menos desde o sentido, desde da independência dos Estados Unidos, e a política do Big Stick, é que a gente está condicionado pela influência externa da política externa norte-americana. É isso que eu estou querendo dizer. Olha, a gente está no nosso quintal, mas não é nosso. A gente está mediando, né? A gente tem uma escala nacional em que a gente tem uma certa soberania do nosso território, só que a gente tem um limite. Inclusive, a gente está o tempo todo mediando o que vem de fora, esses ataques externos. E é justamente isso que eu estou construindo aqui para falar de geopolítica. Compreendendo que discutir o externo não exclui as questões internas. Muito bem, aqui eu já falei um pouco, né, mas nesse sentido de que tentando um pouco, talvez, porque eu já esperava uma resposta do professor Safatli, né, de que ele fosse dizer que não se trata de um evento externo, que aqui a gente tem que pensar nossas questões mais internas, mas é justamente isso. Pensar o externo não pressupõe excluir o interno, quer dizer, pensar a existência de uma guerra híbrida não pressupõe que não existissem certas pautas e demandas sociais aqui no Brasil. Mas as relaciona numa totalidade fragmentada, totalidade histórica e espacial, lhe pergunto: qual a importância da geopolítica neste processo? A senhora pensa algo a respeito das guerras híbridas? Ainda mais, poderíamos relacionar o 8 de janeiro com 2013 através da noção de geopolítica e guerras híbridas? Muito bem, até o que eu comecei falando aqui com vocês, né? É possível essa relação entre 8 de janeiro de 2023 com 2013? Foi uma questão que eles não me responderam. Então, está em aberto ainda esse debate, né? Há espaço para Mackinder, Spykman, Alfred Mahan, Zbigniew e Brzezinski nessas questões? Ou seja, há um espaço para a geopolítica? Muito bem, então trouxe teóricos da geopolítica, até porque eu sei que a maioria não conhece, é como uma forma de provocação mesmo, né? Porque todo mundo fala de geopolítica, de relações internacionais, mas ninguém conhece nem os clássicos da geopolítica. Isso seria necessário que fosse conhecido.
A Lilia Schwartz, ela dá uma indagação que não saiu no áudio do vídeo, mas que eu estava lá, então eu sei o que ocorreu, né? Ela pergunta para mim, mas você teria que me dizer o que é geopolítica. Isso, de certa forma, já é o sintoma do que eu estou dizendo. As pessoas não sabem nem dizer o que é geopolítica. Eu entendo que ela pode ter perguntado num sentido mais a delimite, para a gente discutir na mesma linguagem, porque é um termo homônimo, tem várias definições possíveis, várias aplicações. Mas eu sinto que, na verdade, ali não foi exatamente isso, não. Eu sinto que houve uma dificuldade de saber o que é geopolítica, né? E isso é uma questão importante. O que é a geopolítica? A geopolítica é simplesmente as relações internacionais. Geopolítica é o quê? São as atualidades que acontecem no mundo, as disputas por territórios, os planejamentos de um Estado nacional. Então, eu nem vou responder essa questão aqui, eu também vou deixar em aberto, né? Mas o ideal seria que as pessoas compartilhassem uma certa ideia do que é essa geopolítica, que pressupõe, portanto, uma certa articulação entre território e poder. Essa articulação, quando a gente fala território, já aparece a categoria de poder, não é? Então, é pensar como o espaço ele está mobilizado a partir do poder. Basicamente é isso a geopolítica, né? Eu poderia dar uma definição mais longa, mas como o vídeo não se trata disso, vamos seguir. Bom, logo na sequência vem o meu amigo João. A gente trabalha muito, pensa muito essas questões, né? E vai fazer uma indagação parecida, eu também gostaria de comentar com vocês. Eu agradeço o Leonardo, que ele também fez uma pergunta. E desculpe por mim, talvez eu tenha feito uma pergunta muito longa. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de se expressar, mas eu sempre peço para que as pessoas encerrem as suas perguntas com uma interrogação. Mas o Leonardo fez isso direitinho, só estou dizendo porque nem sempre isso acontece. Obrigado. Boa tarde, professores. Desculpa, cheguei atrasado. Em 2013 eu estava junto e hoje, ano passado, eu me sinto idiota por ter sido manipulado. Por que eu estou dizendo que eu fui manipulado? É a da esquerda também. Mas a esquerda foi manipulada. Quando se fala de guerra híbrida, não está se falando da direita, está falando da esquerda. A esquerda foi usada como boneco, foi usada como uma marionete. Usado principalmente, foi motivado, foi convocado pelo Facebook, as famosas guerras coloridas. Bem, tudo para desestabilizar o governo. Não, qualquer governo, seja da Argentina, seja do Brasil, é interesse dos Estados Unidos sempre desestabilizar esse governo. Não pode ter nenhum tipo de república soberana abaixo do Rio Grande. Muito bem, esse termo, essa frase que o João traz aqui é muito interessante, porque vem do Nicholas Spikeman, acho que o livro dele não está aqui à mão, né? Está assim, escreveu o livro chamado Geografia da Paz, né? Livro também muito importante para a gente pensar a geopolítica estadunidense, e é justamente aqui, né? Na verdade, é numa outra publicação, num outro livro do Spikeman, que ele traz um pouco essa frase, né? Mas, basicamente, isso é reproduzido, esse contexto que o João está dizendo, é reproduzido num outro livro também, que é o Quem Tem Medo de Geopolítica, do Lionel Itaúsu, que pressupõe o seguinte: para a geopolítica estadunidense, abaixo do Rio Grande, portanto, Rio Grande é o rio que delimita a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Abaixo do Rio Grande, a gente não pode ter nenhuma república soberana. A gente tem que ter sempre repúblicas submissas aos interesses de Washington, principalmente porque depende, isso daí já vem até de uma teoria do imperialismo, né? Depende da sobrevivência dos governos das repúblicas centrais, das potências capitalistas centrais, uma certa exportação da luta de classes para a periferia. Não é? Então, você desestabiliza a periferia para que o seu país possa enriquecer. Então, não pode haver república soberana abaixo do Rio Grande. O enriquecimento dos Estados Unidos depende da destruição das economias latino-americanas. Basicamente é isso que está sendo dito ali. Isso é dito pelo teórico, um dos mais importantes teóricos da geopolítica estadunidense. E, de fato, os Estados Unidos aplica, segundo esse autor e outros mais, uma certa ideia, isso vem com o neoliberalismo, por exemplo, de que essas privatizações, precarização do trabalho, enfim, primarização das economias latino-americanas, tudo isso está relacionado com esse processo de destruição dessas economias, o que favorece, portanto, a economia estadunidense. Isso é de coisa que Spike falando. Inclusive, bem, e com relação a isso, eu acho que uma pessoa que sabia muito bem o que estava acontecendo era a dona Dilma Rousseff. Isso é uma homenagem praticamente a ela, porque ela recusa a fala dizendo que o Putin tinha avisado, mas ela aceita do Erdogan.
quando você comenta do Erdogan ter avisado que estava acontecendo algo estranho para cá. E ela responde que aqui não seria a Turquia. Quer dizer, quando ela vem a público e faz aquela manifestação, aceitando as reivindicações e dando uma resposta, ela destrói aquelas manifestações, aquele golpe iniciado em 2013. Por estranho que pareça, uns 2 meses atrás, Houve um corte no microfone. do que manifestante, há uns 2 meses atrás. Ainda a gente não consegue visualizar o que aconteceu em 2013 como um ataque do Império à nossa soberania. Muito bem, aqui na verdade essa parte foi cortada do áudio. O João estava dizendo que ele viu novamente grupos de esquerda se apoiando nos eventos de 2013 para convocar novas manifestações em 2023. Né? E ele estava justamente dizendo: olha, isso daqui é um certo analfabetismo histórico, porque praticamente a gente está repetindo sem saber criticamente o que era de fato. Então, se 2013 foi uma guerra híbrida, vale a pena a gente repetir 2013 sem uma perspectiva crítica de como a guerra híbrida participou desses acontecimentos? Essa é a questão que o João está colocando ali para a gente. Bom, muito bem, aqui se segue outras perguntas, e como eu quero focar no tema da guerra híbrida, eu vou pular um pouco o vídeo para a parte que nos interessa aqui. Então, mais à frente no vídeo, o professor Safatli ele vai comentar as nossas perguntas. Então, vamos aos comentários do professor Safatli agora. Então, nada funciona. Então, eu diria, há também uma tarefa aqui. Agora, sobre a questão da guerra híbrida, sobre a questão da terceira, eu tenho pelo menos 2 coisas a dizer. Primeiro, eu acho o discurso da guerra híbrida um discurso absolutamente inadequado. Por uma razão simples, ele é trivial. Ele é trivial. Certo? Ele é trivial por quê? Imaginar que há intervenções externas quando o governo de esquerda ganha, isso acontece desde 1917. Muito bem. Então, respondendo mais agora o professor Safatli, porque, como eu disse, lá não era um debate, não era uma palestra, a gente teve 1 minuto para falar. Será que é um conceito tão trivial assim? Quer dizer, não me parece trivial porque justamente a indagação do professor Safatli não foi correta. Né? O que ele diz é trivial porque esforços contra a esquerda existem desde 1917, mas o professor Andrew nunca falou que a guerra híbrida se trata de um esforço contra a esquerda no mundo. Então talvez a gente não estivesse conversando na mesma linguagem. Né? Então não se trata disso quando a gente fala de guerra híbrida, não se trata de cercear a esquerda no mundo. Né? Então a trivialidade viria desse fato, quer dizer, parece que ele está resumindo a obra do Andrew ao simples fato de que guerra híbrida significa uma intervenção contra as esquerdas no mundo. Não se trata disso em nenhum momento. Acredito que talvez o professor Safatli não tenha lido a obra do Andrew, ou se leu, talvez tenha feito uma leitura inadequada. Porque o que ocorre é o seguinte: desde 1917, é claro, a gente sempre teve intervenções contra a esquerda no mundo, mas não é sobre isso que a gente está discutindo, não é sobre isso que esse livro está discutindo. Esse livro está discutindo o papel das novas tecnologias de informação e comunicação no desenrolar de eventos geopolíticos, principalmente agora no século XXI. É sobre isso que esse livro está discutindo. O próprio Andrew, e semana que vem eu vou trazer para vocês o e-mail, porque eu busquei levar essas próprias críticas do professor Safatli para o professor Andrew, que é professor na Universidade de Moscou, e ele me respondeu. Ele respondeu crítica por crítica, de maneira muito generosa, e semana que vem eu trago para vocês essas críticas, né, dizendo qual foi a resposta que o professor Andrew deu para cada uma dessas indagações. A gente vê que pelas próprias respostas do Andrew, parece que o Safatli está um pouco perdido nesse conceito. Né? Parece que não houve uma dedicação no estudo do que é a guerra híbrida. Talvez ele tenha escutado falar, entendeu assim por cima, deve ter lido alguma coisa ou outra, provavelmente, mas não leu e a gente tem que ler o livro, a base. Se leu, eu acredito que tenha sido uma leitura inadequada, porque não se resume a isso. Definitivamente, não posso acusar o conceito de ser trivial, porque pressupor que enfrentamentos à esquerda existem desde 1917 é uma questão básica, porque não é sobre isso que trata o livro. Não se trata de ser um ataque só contra as esquerdas, porque são ataques também dirigidos contra a direita,
E não se trata de ser uma forma de intervenção contrária simplesmente a esses governos, mas o papel de novas tecnologias nessas formas de intervenção. Sobre isso, então, será que é trivial assim mesmo o conceito? A gente precisa analisar o que há para além disso, ou seja, o que o autor disse. O conceito ele tem que ser delimitado de acordo com o seu autor, ao menos que você queira deduzir outras coisas, e aí eu já acho perigoso, principalmente numa faculdade de filosofia. Ou seja, isso faz parte da esquerda mundial. Sempre, quando houver esquerda, vai ter algo dessa natureza. Isso me lembra, inclusive, muito a crítica do Jones Manuel, que também é um grande crítico do conceito de guerra híbrida, que ele diz que, inclusive tem um vídeo no canal respondendo algumas das críticas do Jones Manuel, mas ele diz que a guerra híbrida ela poderia ser facilmente substituída pelo conceito de imperialismo. Eu acho isso extremamente problemático, né? Porque é a mesma indagação. Ah, a guerra híbrida pressupõe que existe uma intervenção contra a esquerda no mundo, então a gente pode usar simplesmente o conceito de imperialismo. Imperialismo é um conceito tão grande. Vamos pegar lá o livro do professor José William Vicentini, né, Imperialismo, onde ele está lá dizendo, imperialismo é um conceito muito grande, de modo que eu posso usar o imperialismo para falar de tantas coisas diferentes. Eu posso falar, por exemplo, de imperialismo num processo de privatização ou de independência de um banco central. Imperialismo, eu posso usar para falar isso. Posso falar de imperialismo no processo de massacres de povos Yanomamis, no interior do estado de Roraima. Eu posso falar de imperialismo para falar de moda, por exemplo, o estilo de roupa que a gente usa hoje. Eu posso falar de imperialismo para falar de cinema. Olha o tamanho desse conceito. E aí, é claro, é um conceito extremamente importante e eu não estou nem propondo abandonar o conceito, mas o que eu estou dizendo é, será que ele pode substituir então também guerra híbrida? Quer dizer, tudo a gente precisa levar para o imperialismo? Né? A guerra híbrida pode ser pensada como um desdobramento do imperialismo, só que ela está chamando atenção para essas tecnologias da informação e comunicação. E por isso ela cumpre um papel muito importante, quer dizer, desse todo que o imperialismo fala, eu estou observando isso. E ainda haveria alguns problemas em fazer essa mediação, porque o imperialismo pressupõe um certo ataque contra a esquerda, tudo bem, mas isso já é uma outra questão maior. Será que eu posso substituir simplesmente o conceito de guerra híbrida pelo de imperialismo, porque simplesmente sempre houveram intervenções contra a esquerda? Eu acredito que não. Né? Eu vou usar agora imperialismo para falar de tudo, e é um grande problema quando eu uso um conceito de forma tão abrangente. Né? Porque se eu começo a usar esse conceito de maneira tão abrangente, eu acabo, por exemplo, qual que é a diferença entre imperialismo e neoliberalismo? Qual a diferença entre imperialismo e globalização? Começa a sumir toda a outra importância desses outros conceitos. Então não usa sempre o imperialismo. E aí eu estou falando de tudo sem conseguir falar de nada. Continuando lá. Então, muito me admira, certo, que isso apareça como uma descoberta. Não, pera, como assim? A gente viu no Wikileaks que, que os norte-americanos estavam lá fazendo suas intervenções pela CIA por causa do petróleo, por causa do pré-sal. Sim, os norte-americanos eles grampearam até o telefone da Angela Merkel. Aqui talvez haja uma certa dificuldade do Safatli de observar a oportunidade analítica do conceito. Porque o Safatli, ele está vendo, ele está desconsiderando a importância dos novos meios de intervenção técnicos. Isso para a geografia, a gente nunca vai correr esse risco, porque a gente tem o grande Milton Santos, que sempre chamou importância para as técnicas na geografia, a ponto de dizer que a geografia era a filosofia das técnicas. Então, talvez o nosso olhar de geógrafo revele algo que o Safatli não consiga observar, que é justamente o fato de que ele está pensando, grampear no telefone da Angela Merkel, a gente sabe pelo Wikileaks, não sei o quê, tudo bem. Aqui há uma grande questão que é colocada que ele não está percebendo, que é a mudança dos dispositivos técnicos. E se esse conceito fala sobre essas mudanças, é um conceito muito importante. Porque, assim, se a gente pensa que as formas de intervenção de 1930 ou do final do século XIX, 1890, para cá, mudaram, mas isso não importa, isso é um grande problema. Mudaram e importa muito, porque existe uma técnica por trás dessas mudanças. E se há uma mudança técnica, há uma mudança no espaço, há uma mudança na sociedade, há uma mudança na cultura, há uma mudança em basicamente todos os aspectos da sociedade. Técnica se transforma, sociedade se transforma, espaço se transforma, a história muda de direção. Ah, é uma técnica revolucionária? Bom,
A globalização a gente pode pensar como esse aumento da fluidez da informação, do dinheiro, do capital. Isso é muito importante para a gente pensar, então, o contexto da guerra híbrida e da nova forma de intervenção. É óbvio, sempre ocorre. Então, aqui a questão fundamental é o seguinte: eu estou chamando a atenção na minha questão sobre guerra híbrida para o fato de que hoje a gente tem novos elementos técnicos e é isso que importa ser analisado. Eu preciso analisar esses novos elementos técnicos e ver de que forma ele mudou a sociedade, no seu amplo sentido, inclusive, nas suas relações sociais, nas suas dinâmicas culturais. O próprio Milton Santos tentou falar um pouco isso quando ele escreveu Por uma Outra Globalização. Só que o Safatli, por outro lado, ele está tentando ver, na verdade, ele está vendo, para usar o termo que ele usou, está vendo de uma maneira básica, né? Está vendo de uma maneira trivial. É trivial a sua análise. A análise do professor Safadi está sendo trivial aqui. Porque ele está analisando o que há de mais geral no conceito. Esquecendo que esse conceito não é o que há de mais geral, mas suas delimitações específicas. O que há de mais geral? É uma guerra híbrida é uma forma de intervenção. O que isso quer dizer? Nada. Eu preciso delimitar suas formas específicas, porque o que há de novo? Então ele está justamente criticando que o conceito não traz nada de novo, porque ele não conhece que o conceito traz algo, o que de novo traz o conceito. Ele conhece o que há de geral nesse conceito. Pelo menos é isso que indica as suas falas até aqui. É uma aliada, certo? Ou seja, isso significa, isto é o normal da luta política. É o normal. É o normal, guerra híbrida nunca pressupôs o contrário. É uma forma de intervenção, isso é o normal, mas o que há de novo? Essa é a questão. O que não é normal na luta política é você criar um sistema de fragilização tamanha do seu governo que qualquer intervenção dessa natureza consegue fazer um estrago. Isso não é normal, né? Não é normal é você ter um processo onde a gente pode dizer o que a gente quiser, mas teve corrupção no governo. Aqui, pessoal, aqui é justamente para comentar o fato de que o professor Safatli, ele, ele parece que faz uma análise emocionada, que não é um problema. Eu faço diversas análises emocionadas, porque algumas questões são basilares na nossa vida. Não estou dizendo que a ciência ela não separar razão e emoções, daí é a balela da direita que não estuda. Não tem isso que separar emoção e razão. Isso daí é inseparável. Agora, como método, é importante geralmente a gente buscar abstrair para além dos nossos sentimentos o que há de importante nesses conceitos. Então, é isso, quer dizer, se eu tenho um sentimento muito forte, isso pode muitas vezes, não é descartável, mas pode atrapalhar a minha visão sobre o que ocorreu de fato. Então, por exemplo, o professor Safato ele começa do nada a falar da precarização que ocorreu durante o governo do PT. O que isso tem a ver? Claro, muitos vão dizer, tem tudo a ver, tem. Mas tem a ver porque a análise que se fez da própria guerra híbrida está incorreta. O professor Safado ele parece que entendeu da fala, ou parece que entende do conceito de guerra híbrida, que ou é guerra híbrida, ou é precarização social. Quer dizer, ou 2013 é uma guerra híbrida e acabou aí, ou 2013 é uma série de petições populares e acabou aí. E é justamente o que eu falei no início do vídeo. Qual é a minha posição? De que é as duas coisas ao mesmo tempo. E a guerra híbrida pressupõe isso. Essa é a questão. Seria equivocado, e isso o próprio Andrew vai me responder no vídeo seguinte, vocês vão ver, seria errado dizer que a guerra híbrida ela pressupõe criar contradições. Não. Ela pode criar contradições apenas a partir de contradições já existentes. A guerra híbrida, na verdade, vai pegar o que existe de contradição numa sociedade e extrapolar isso, aumentar isso. Então, eu acho que essa é a questão fundamental que o Vladimir não conseguiu observar, diferenciar. Ou é guerra híbrida ou é precarização, quando na verdade simplesmente podem ser as duas coisas. E justamente é. A guerra híbrida não tem poder nenhum numa nação com um nível baixo de contradições. Uma nação que tem um nacionalismo forte, uma luta de classes onde a sua população encontra poucas contradições, uma nação onde você tem uma boa distribuição de renda, uma nação onde você tem um bom acesso às infraestruturas oferecidas pelo Estado, guerra híbrida vai ter muita dificuldade nessa nação, porque que elemento eu vou usar para desestabilizar essa sociedade? Então, justamente a guerra híbrida ocorreu justamente por causa dessa precarização, só que ele coloca isso como uma função contrária.
Quer dizer, se tem precarização, então não pode ser guerra híbrida. Esse é o grande problema. Talvez ele já tivesse entendido que a gente estava vindo pelo lado de proteger o governo do PT, o que pode ter aparecido um pouco na fala do João, porque ele disse que era uma homenagem a Dilma Rousseff, né? Agora, mesmo assim, ele teria cometido um erro na análise em pressupor essa diferenciação. Ele deveria ter deixado claro, uma guerra híbrida poderia ocorrer, a princípio, porque contradição social, ela alimenta a guerra híbrida, e não é um fator para a gente pensar que ela não poderia ter ocorrido. E é impressionante que a gente fica ainda usando esse discurso como se, na verdade, nada tivesse acontecido. Portanto, isso foi... Aqui que é o ponto, como se na verdade nada tivesse acontecido, mas nunca foi pressuposto isso. Nunca se pressupôs que não houvessem contradições sociais. Se você faz uma análise a partir do conceito de guerra híbrida, você tem que pressupor que contradições já existiam anteriormente à própria guerra híbrida. Essa é a questão. um erro. E não é possível a gente não admitir de uma vez por todas que isso foi um erro. Como foi um erro uma série de coisas, como há contradições imanentes no processo de desenvolvimento. Essas pessoas não foram lá porque elas foram manipuladas, elas foram lá porque elas estavam insatisfeitas. Aqui também é uma questão muito importante. Mais uma vez, ele trabalha com esse dualismo que me faz pensar se por um momento ele esqueceu as lições do Hegel, do Marx, né? E vestiu um manto de positivista. Eu não quero também ficar aqui caracterizando como positivista, né? Isso daí seria uma injustiça, né? Mas digo, momentaneamente, talvez tenha sido esse o caminho adotado, porque há uma separação entre A e B. Ou você está insatisfeito ou você está manipulado. A dialética vai dizer, não, você pode estar insatisfeito e manipulado ao mesmo tempo, porque uma coisa exclui a outra, é excludente da outra. Então, e é justamente isso. Aí que está a questão. Para o Vladimir, para o Safatli, ele está pensando o quê? Ou eu estou insatisfeito ou eu estou manipulado. Ele não pressupõe a coexistência dessas duas coisas. Porque ele pensa que se eu estou manipulado, eu não poderia estar satisfeito. E se eu estou insatisfeito, eu não poderia ser manipulado. Quando, na verdade, raciocinemos junto, onde isso existe? Lugar nenhum, não é? Simplesmente é uma questão lógica, né? Então, vem justamente desse fato. Parece que ele pressupõe que a guerra híbrida é sempre um movimento em que as pessoas são completamente manipuladas. Quando não, as pessoas vão lutar por causas legítimas. Só que tem como consequência justamente que não queria. Isso é dialética. Isso é dialética. Eu luto por algo e recebo outro algo. Meu movimento, que parece ser aquele movimento reto, na verdade é cheio de meandros, cheio de problemas. Eu luto por A e chego em B. Eu chego no oposto do que eu queria. Certo? Então, parece que essa dificuldade em juntar o A mais B. E, na verdade, se separa as duas coisas. E elas tinham todo o direito de estar insatisfeitas. Então, por isso que, mais uma vez, eu estou interrompendo bastante, mas porque eu acho importante analisar trecho por trecho, mais uma vez eu sinto essa análise emocionada, elas tinham todo o direito de estar insatisfeitas. Parece que a gente nem pressupôs isso em momento algum, mas ele já está respondendo como se tivesse sido atacado. Como se, e aí vem o fato de que pessoas que participaram dessas manifestações em 2013 têm muita dificuldade de assumir, ou que apoiaram abertamente, têm muita dificuldade de assumir uma espécie de manipulação. Que não é um problema, porque errar é humano, porque a gente nem tinha noção do que era isso naquele momento, guerra híbrida, como não tem hoje. E aí, se a gente se mantém cego a esses problemas, é pior ainda. Elas tinham todo o direito de se revoltar. Certo? Elas estavam num processo de pauperização. Ah, mas olha só o que veio depois. Mas olha só o que aconteceu. Saí para defendendo 20 centavos e, de repente, olha, veio o Bolsonaro. Certo? Ou seja, o que vocês estão querendo dizer? Tipo, fica em casa, entendeu? A risada da plateia, na verdade, eu acho que eu e o João concordamos que foi mais uma vitória para o nosso lado, porque eu acho que, dado todo esse contexto que eu coloco, parece que não houve uma compreensão nem por parte do Safatli, nem por parte da plateia do que a gente estava discutindo de fato. Liberou esse absurdo dessa fala do Safatli de dizer que pressupor a existência de uma guerra híbrida é um problema, porque a pessoa que vai sair para protestar, ela vai se assustar com o fato de que amanhã pode vir um Bolsonaro. Chega nesse absurdo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Denunciar a existência de uma guerra híbrida pressupõe denunciar para localizar e encontrar meios de se defender. Não pressupõe assustar a população para que ela não saia na rua com medo do que possa vir amanhã. Pressupor a existência de guerra híbrida não é de forma alguma um fator de desmobilização do movimento, a não ser que o movimento tenha uma incapacidade intelectual tão grande assim.
a ponto de não se mobilizar sabendo que tem um perigo iminente. E de fato, o Bolsonaro veio, não é? De fato ele veio. E as pessoas que protestaram lá? Hoje aumentou 60 centavos esses dias. O que a gente conseguiu de vitórias, né? Tudo bem, essa é outra questão, mas a fundamental é essa. Da forma que o professor Safadi pressupõe, parece que ele nota no conceito um perigo de imobilizar o movimento, porque o conceito diz: se você sair na rua, amanhã você elege um fascista. Onde que isso está escrito, gente? Ou se não está escrito, como isso foi deduzido a partir da obra do Andrew? Como é possível? Eu queria entender essa linha de raciocínio. Me parece uma análise muito mais emocionada do que, de fato, baseada nos conceitos do autor. Quer dizer, o próprio autor pressupõe, dizendo a gente tem que conhecer a guerra híbrida para que a gente possa organizar movimentos, identificando essas formas de atuação, para que a gente possa mobilizar da maneira correta as massas. E aí a gente tem isso. Não saia de casa porque se você sair, você elege o Bolsonaro. Mas da onde que. Eu não vejo ligação, eu não consigo acompanhar a linha de raciocínio. Se o professor Safatli quiser me responder, ou algum outro, mas eu não consigo acompanhar essa linha de raciocínio. Né? Saber, ter conhecimento da noção de guerra híbrida é se preparar para enfrentar o que há por vir. Porque se a guerra híbrida como fenômeno existe, e a gente pressupõe isso, a gente, antes de tudo, não para o movimento, a gente se reorganiza. Ao menos que a gente tenha uma inatividade intelectual tão grande que não seja capaz de encontrar formas de lutar contra essa forma de dominação. E me parece que é um pouco isso, porque se você pressupõe que a pessoa não tem que sair de casa, ou que esse tipo de argumento vai assustar as pessoas, né? Eu trago Freud aqui para vocês, não vamos negar a realidade. A negação é um problema, ela aumenta o impulso de morte, não é? Quer dizer, é mais fácil aceitar a realidade do que negar ela. E aí eu não vou sair de casa que eu tô com medo de eleger o Bolsonaro. Não, você vai sair de casa, mas o movimento vai se organizar de uma forma a entender quais são os perigos. Essa é a questão. Fica em casa, não saia. Você está sentindo, você tá sentindo desgostoso? Ah, mas a vida é assim mesmo, meu, porque aqui é o Brasil, entendeu? Eu não entendi, de fato, mais uma vez, como pressupor a existência de guerra híbrida é o mesmo que dizer não saia de casa. Não vejo ligação nenhuma. Talvez eu não tenha a capacidade de entender, mas não vejo ligação nenhuma entre uma coisa e outra. E assim, se você começar a fazer mobilização, aí vem o Bolsonaro, vem o Plínio Salgado, vem o Cavaleiro, vem tudo, entendeu? Então, ou seja, não se mobilize, não é por... Pelo amor de Deus, né, gente? Não consigo mais uma vez entender. Quer dizer, você começar a fazer mobilização, vem Bolsonaro, vem não sei o quê, vem não sei o que lá. Tudo bem, se a gente pensar até de uma maneira filosófica, ou a partir das ciências sociais, o defeito tem uma reação contrária. Se você tem um grupo organizado, surge um outro grupo, tudo bem. A gente viu ali um fenômeno de radicalização. Agora, a guerra híbrida não pressupõe isso, mais uma vez. Ninguém está dizendo que se você sair de casa vai ser eleito alguém de direita, porque, quer dizer, você foi manipulado, então a ideia é, você foi manipulado. Então a sua não manifeste, porque é uma forma de manipulação. Isso daí seria um limite teórico fraco, mesquinho, não? Bem fraquinho. Quer dizer, pressupor que existe a guerra híbrida e pressupor que você é manipulado, você não chega na conclusão de que não devo sair de casa. Você chega na conclusão de que o movimento precisa se organizar dadas as novas formas de intervenção. Ou você fica a vida inteira sendo manipulado e tá certo. E aí vem mais uma bomba pra gente aí logo mais. Possível. Não, desculpa, não tem condição uma coisa dessa. Onde a gente vai chegar desse jeito? O que a gente vai conseguir fazer dessa forma? Olha o que a gente está passando para a população. Não é isso a função da esquerda. E mais, eu não acredito no Erdogan, francamente. Olha o que a gente está passando para a esquerda, né? Primeiro que, vamos lá, esse pessoal da universidade não está passando nada para a esquerda, nada para alguns dirigentes, o Safado ele tem mais influência lá, mas eu acho que a gente, quando se considera líder de alguma massa, de grupo de trabalhadores, acho que a gente ainda não foi eleito para falar em nome de ninguém, né? Mas e até por isso a população não tá nem aí para o que é guerra híbrida. Ninguém tá nem aí. É uma tristeza, ninguém tá aí. É uma tristeza, não porque as pessoas não queiram saber, mas porque as pessoas não têm acesso a esse saber.
Não está passando para a população, estão passando para meia dúzia de dirigentes, talvez, porque esse debate aqui ficou preso na universidade, que eu estou tentando é trazer um pouco para a gente pensar. Mas e aí? O que a gente está trazendo para a população? Que guerra híbrida, então, tudo bem. Guerra híbrida, se ela realmente não existe, concordo, tudo bem, ela não existe. Mas vamos pensar logicamente. Qual é o grande problema de admitir a existência de uma guerra híbrida? Porque vamos pensar o seguinte: se ela não existe como fenômeno, mas eu admito que ela existe. Ela não existe como fenômeno, eu admito que ela existe. É um erro teórico, metodológico, que pode induzir a muitos erros. Mas qual o limite dos nossos erros aqui? O limite dos nossos erros aqui é se preparar melhor. Só vejo isso. Se preparar melhor. Não é provocar terror na população de que não saia na rua porque você vai eleger o Bolsonaro no final. Só uma esquerda muito incompetente faria isso. Né? Então a ideia aqui é o quê? É dizer, então, se ela existe, pressuponho que mesmo não existindo, o que eu faço? Vamos ficar atento à mídia, vamos organizar melhor nossa estrutura partidária, vamos ficar de olho nos interesses estrangeiros. Eu não vejo um grande problema, a não ser metodológico nessa questão. Agora, uma reorganização no sentido de vamos prestar mais atenção na mídia, mesmo se ela. É um absurdo tão grande, mas tão grande pressupor que a mídia não tem influência nos assuntos internacionais que beira o ridículo, né? E se eu usar, vamos continuar usando imperialismo ou intervenções, eu não chamo atenção para isso. Então, quando eu falo de guerra híbrida, eu começo a prestar atenção no fato de que, por exemplo, meu celular escuta o que eu falo. Queria ter trazido como brincadeira aqui no dia, como intervenção, né, o fato de que, momentos antes da palestra, eu estava falando com meu amigo que eu queria comprar um poncho mexicano. Só vinha promoção de poncho mexicano depois do meu celular. Então, veja só, a gente está num nível de técnica de informação hoje que o celular me escuta e produz propagandas personalizadas para mim. A gente tem um processo de logaritmização. O Facebook, multado aí em bilhões na União Europeia por vender informação para o governo dos Estados Unidos. Os think tanks norte-americanos que têm um conjunto de informações que só eles conseguem processar com inteligência artificial. Vocês acham mesmo que tudo isso é para vender poncho no celular? Pelo amor de Deus, está sendo usado contra a gente. Claro que tá. E é isso que está chamando a atenção, o conceito de guerra híbrida. É isso, ele não está dizendo, só uma intervenção, não. Ele está falando, ó, está renovado, ó, tem isso agora. Presta atenção nisso. Se eu estiver nesse momento de olhar, que já me passaram isso também. Não, mas o Erdogan falou que tinha. Pô, agora a gente chegou. Né? Tipo assim, eu quero só insistir no seguinte: sem negar. Bem, eu vim do Chile. Né? Se tem um país que. Se tem alguém que sabe que é intervenção norte-americana, é o que aconteceu no Chile. Claro, desde o primeiro dia isso ia acontecer. Desde o primeiro dia. E muito me admira que a gente não tivesse preparado para isso. Mas preparar significa tem um jeito de você preparar. Preparar é você ter uma mobilização contínua da sua base. Nisso daqui, ele está dando um relato extremamente pertinente, é isso. O governo do PT tinha desmobilizado completamente a massa. Estava completamente desmobilizado, e isso que deu brecha para que a gente ascendesse para o governo Bolsonaro. Então ele tá fazendo a análise correta até esse ponto aqui. Agora, a questão é, tá errado no sentido de que, se eu não pressuponho a guerra híbrida, como que eu luto contra ela? O problema do governo Lula não foi 2013, foi 2014. Porque a gente ainda conseguiu ganhar uma eleição em 2014. É o que aconteceu depois que a gente ganhou a eleição. Estava muito claro que existia uma divisão radical na sociedade brasileira e é que essa divisão não ia passar. Peraí, essa divisão radical começou em 2014. Cadê a longa duração que eu falei no começo? Né? Vou analisar por anos, né? Mas o que veio antes de 2014? De fato, eu não vou responder só com 2013. Né? Mas 2013 é ali um ponto basilar para a gente entender por que houve uma polarização. E como não passou, e não vai passar, essa divisão vai estar aqui, vai ficar para os próximos 20 anos. Entendeu? Então, o que acontece numa situação como essa? Aprende com a extrema-direita. O que a extrema-direita faz? Ela mobiliza a sua tropa. Ela consolida o seu lado. Ela não trai as pessoas do seu lado. A gente trai. Você vai, vota no sujeito, de repente você está vendo lá a Cátia Abreu como ministro da Agricultura, o Joaquim Levy como ministro da Economia. Não foi isso que foi prometido. Não é assim que funciona. Então, acho, nesse contexto, percebam só uma coisa. Desculpa a meditação, mas percebam só uma coisa. A Grécia tinha um governo dito de esquerda, Siriza, né? Estavam lá submetidos a um processo de espoliação absurda, certo?
uma troika que era incapaz de perceber que o remédio que eles estavam dando ia matar de uma vez por todas o país, né? Então, o que eles fazem? Chamam um plebiscito. Plebiscito para decidir sobre se, afinal de contas, ia ou não efetivar as regras da troika e com uma possibilidade de sair da Comunidade Europeia, né? O que acontece, veja que coisa engraçada, o povo dá uma carta branca. Dá uma carta branca para o governo. E o que o governo faz? Entra em pânico. Entra em pânico, não sabe o que fazer. Faz a coisa mais inacreditável da história. É como se fosse brincadeira. Aí o que faz a direita? Chega o Boris Johnson, sai. Você pode acontecer o que for, mas você percebe? Pelo menos eles têm coerência. A gente não tem. Então, se eu for para prometer o que você não consegue fazer, é melhor não prometer. Né? Ou faça, efetivamente. Ou jogue o jogo da maneira como deve ser jogado, defendendo claramente os interesses das classes trabalhadoras, dos momentos mais duros que eles vão ocorrer. Era isso. Bom, essa última fala também acho pertinente, né? Essa contradição entre o que é prometido e o que de fato é idealizado. Mas eu vejo isso só como um fortalecimento do argumento da guerra híbrida. Quer dizer, é justamente porque houve essa contradição que a guerra híbrida foi mais efetiva no seu processo, né? E o que fica daqui é esse fato, acho que principal. Descontentamento, contradições no país não pressupõe que não possa ter ocorrido uma guerra híbrida. Na verdade, é fator fundamental para que ela ocorra. Então, houve um erro aqui de interpretação, acredito que do professor Safatli. Bom, agora para terminarmos, perdão aí o tamanho do vídeo, mas já acho importante a gente ter esse esforço de tentar compreender essas questões, né? Vamos lá para as 2 horas, 12 minutos. Bom, aqui eu tive a oportunidade de reelaborar a minha questão, né? Dado que ninguém queria mais falar, aproveitei para dizer mais algumas coisas e aí no final a gente vê a resposta do Safata. Já senti de cara o desconforto de todos em reacender essa questão. Vou tentar ser breve. Gostei muito da fala dos dois, foi em tom provocativo mesmo, né? Mas eu gostei muito da fala da professora, porque é exatamente isso que eu estava pensando quando falei de guerra híbrida. Eu acho que pensar uma questão fundamental da geografia, que a escala é essencial aqui, né? Quando a gente fala de guerra híbrida, a gente está pensando num contexto da geopolítica internacional, o que não exclui as questões das problemáticas nacionais. Então, existe. Então é isso que eu coloquei, né? A professora Lília havia comentado exatamente isso e parece que a Safata não percebeu. Não é porque eu tenho problemas internos que isso pressupõe que não haja uma intervenção externa, né? Essas duas coisas caminham juntas. Essa contradição, acho que a gente poderia pensar nesse sentido. E gostaria de colocar também que, de alguma forma, a guerra híbrida não é talvez uma obviedade tão grande, né? É claro que a gente sabe que a esquerda sempre foi atingida em todos os cenários pelas potências internacionais, mas acho que como categoria analítica, a guerra híbrida ela cumpre a função de apresentar as novas formas técnicas de intervenção da geopolítica internacional. E é isso que eu vim discutindo até aqui. A questão não é que a esquerda é sempre atingida, também nem pressupõe isso o conceito, mas até aí tudo bem, mas que existem novas formas técnicas de intervenção. Isso é o que importa. E aí, nesse sentido, eu diria, a gente poderia abandonar o conceito de globalização, se fosse nesse sentido, né? Porque como Milton Santos definiu, a globalização é o estágio superior do imperialismo. Então, por que simplesmente a gente não fala, é imperialismo, não existe globalização? Eu acho que ele tem essa... E é mais uma provocação, né? Quer dizer, isso eu sei porque eu já vi isso sendo comentado pelo Jones Manuel, por isso eu quis fazer essa provocação. Quer dizer, então eu abandono o conceito de globalização, porque globalização são novas formas de intervenção. Globalização nada mais é do que a observação de como existem novas formas técnicas do capitalismo na sua fase superior. Eu não preciso falar o capitalismo, falar imperialismo, para que eu falo de globalização? É a mesma coisa. Novas formas técnicas de intervenção na geopolítica. Por que eu uso guerra híbrida? Usa lá imperialismo, proxy war, aqueles conceitos todos que a gente conhece, né? Então, por que é importante uma nova linguagem, um novo conceito? Porque ele delimita coisas que não existiam quando conceitos anteriores foram criados. Então, imperialismo é um conceito que está vindo lá do Robson, do Lenin, do Hilferding, da Rosa Luxemburgo, desses teóricos ali do século XIX para o século XX. O conceito é até mais antigo, mas tudo bem, vamos pegar mais nesse sentido mais crítico ali, com os primeiros liberais e tal.
ou com os neoclássicos que vão se desenvolvendo ali no final do 19, né? Então, é isso. E aí eu vou usar esse mesmo conceito. Claro, tem outros teóricos mais recentes. O Harvey escreveu lá, o novo imperialismo, tudo bem. Vai se atualizando, tudo bem. Mas ainda não dá conta de falar dos aspectos que o conceito de guerra híbrida fala. É por isso que eu defendo esse conceito. Se o imperialismo chamasse atenção para o que guerra híbrida chama, não precisa de guerra híbrida. Mas eu sei que o conceito de guerra híbrida está falando de coisas que não cabem, que cabem, mas que não surgem como evidentes no conceito de imperialismo. Para a esquerda é muito importante para que a esquerda entenda essas novas formas de intervenção e saiba reagir a essas novas formas de intervenção. Ou seja, eu não descartaria tão facilmente essa proposta. E aí, para... Bom, e é justamente o que eu vim dizendo até aqui. Aqui eu me enrolei porque tinha que fazer uma pergunta e no final eu só queria, na verdade, falar, né, dar uma resposta mais do que uma pergunta, e aí eu elaborei uma pergunta com base no que o Safatli deu de entrevista no Opera Mundi e sabia já que ele não ia responder porque eu me embananei de fato. abrir uma pergunta, queria dizer, perguntaram ao professor Safatli se ele mantém os 3 pontos que ele colocou em relação à última entrevista que ele, não sei se foi a última, né, mas a entrevista que ele deu para o Opera Mundi, né, sobre guerra híbrida, né, ou seja, que a guerra híbrida não teria mais uma função histórica, no sentido de que a gente tem outras categorias, né? De que a guerra híbrida é um álibi para os governos, porque se é um álibi para os governos, eu acredito que também ela se tornou um álibi para a esquerda, né? Porque, de alguma forma, a esquerda, deixando de assumir a existência da guerra híbrida, também não assume que, de alguma forma, foi cooptada para fazer aquelas ações. Então, muito bem, é exatamente isso. Uma das principais críticas do professor Safatli foi essa: é um álibi para a esquerda. O PT ele fala que existiu guerra híbrida para se eximir de todos os problemas que existiam no contexto nacional. Muito bem, então também é um álibi para o pessoal da esquerda, né? Negar a guerra híbrida também é um álibi. Porque quando eu nego, eu digo, bom, eu estava em 2013, eu participei, eu apoiei e eu não fui manipulado. É uma forma de se defender contra a possibilidade de ter sido manipulado. É justamente isso. E vejo que isso pesa muito em alguns dirigentes que estavam lá, que apoiaram, que escreveram a favor, que participaram vividamente. Entendo, é uma coisa importante. A gente viu como um momento importante. Mas e aí? Isso é suficiente para eu negar um conceito? Será que eu nego então o conceito? E aí eu vejo isso como um álibi. Ah, eu estava lá, então é melhor eu dizer que não teve guerra híbrida, que eu não vou admitir nunca que eu fui manipulado. Sendo que você é manipulado o dia inteiro, né? Eu acho que é tudo, pode ser entendido em diversas escalas. É isso, para um pouco mais do ódio da mesa. Obrigado. Obrigado. Bem, eu vou fazer uma. Eu vou aproveitar que acho que nós estamos. Bom, muito bem, então essa foi a última fala, né? Como eu disse, ó, olha o quanto eu falei aqui, mesmo numa palestra, eu não teria nem esse tempo para falar, né? Então aqui eu tenho a possibilidade de falar abertamente sobre todas essas questões e a quem interessar, né? Bom, a resposta do Safatli veio lá na frente, porque outras pessoas fizeram perguntas, né? Então vem lá no 2 horas e 35 minutos, ele dá a sua resposta sobre a minha indagação. Finalizando sobre a questão mal construída, Então vamos lá. mais uma vez, e a questão, finalizando sobre a questão da guerra híbrida, mais uma vez, eu diria o seguinte: eu de fato acho que é um conceito mal construído. Mal construído por quê? Porque não consegue responder a questões elementares. Quando começou essa história da guerra? Qual é a diferença entre a guerra híbrida agora e as práticas de intervenção que existiam nos anos 50, por exemplo? Muito bem. Aí ele não pegou. Por isso eu acho que ele não leu essa obra. Por isso que eu acho que esse daqui, qualquer um que leu, sei lá, um capítulo dela já vai dizer, já vai ter a resposta porque ele perguntou. E acho que qualquer geógrafo que tenha lido o mínimo do Milton Santos também vai pegar, vai dizer, olha, as novas formas técnicas, isso que é de novo. Aí se você pressupõe que analisar as novas formas técnicas não é algo importante, então eu acho que você tem que jogar a geografia fora, né? Porque é isso, o telégrafo é uma nova forma técnica, mudou o nosso mundo. As tecnologias de infraestrutura de transporte alteraram a dinâmica do capitalismo. É a base da acumulação do capitalismo, é o aumento da fluidez. Fluidez que não é só fluidez material concreta, mas a fluidez de dados. Por que que hoje a China está numa guerra com os Estados Unidos pelo 5G, pelo 6G? Fluidez de dados, velocidade. Velocidade tempo é dinheiro, não é? Então, quanto mais rápido,
mas eu consigo fazer esse sistema funcionar. É isso, 1950 você tinha uma base técnica que é totalmente diferente. Em 1950 ninguém andava com o celular no bolso, que ouve o que você fala. E não vamos pensar que isso é uma questão de ser paranoico, não. É uma questão importante. Porque o seu celular sabe mais de você do que você mesmo. O seu celular sabe quantas vezes você pesquisou um assunto específico. Se uma empresa de comunicação, uma think tank qualquer aí pega, uma empresa de informação qualquer aí pega e faz um check-up, analisa os dados de uma nação, ela chega na conclusão do que é valor basilar daquela nação e eu posso incentivar a mídia, aí, o que mais se pesquisa, onde mais dá problema, onde mais essa população se interessa, onde mais essa população briga e vê contradições é na questão da corrupção. Muito bem, começa a falar de corrupção, pagam os caras ali em rede de televisão, né, influenciadores, começa a disseminar isso, começa a produzir coisas relacionadas a isso, favorece certos políticos. Lembra que a guerra híbrida ela pressupõe os novos, mas também os antigos meios de comunicação. Então, não é só os novos. E para além dos meios de comunicação, o sistema jurídico, o sistema de organização da sociedade civil, o legislativo, o governo, de um modo geral, tudo isso é cooptado. Até porque ela tem que atacar por vertentes diferentes para que ela não pareça evidente. Então, acho que esse é um grande problema aí. A pergunta dele, eu acho basilar, eu acho primordial, e qualquer um que já tenha lido esse livro conseguiria responder facilmente. A guerra híbrida mobiliza questões vinculadas à informação, a entretenimento, às estruturas do pensamento, da academia. Sim, mas veja, por exemplo, a CIA ela financiou exposições do Jackson Pollock nos anos 50. E aí é um problema, né? Porque o Safatli parece que ele consegue ver claramente que a guerra híbrida fala de meios de comunicação. Só que ele não consegue ver como a diferença entre os meios de comunicação é um fator importante, né? E aí seria o caso da gente pensar, será que a cada nova revolução tecnológica a gente precisará de um novo conceito? Isso é uma questão que pode ser debatida, né? Pode ser debatida. Agora, o que não dá é para colocar todas as formas técnicas numa mesma caixinha e dizer é sempre igual, né? O Milton Santos ele faz uma periodização do território brasileiro meio natural, meio técnico científico, meio técnico científico informacional. A cada novo momento técnico há um novo período. E a gente cria um novo período para entender. Senão, ocorre o risco de uma definição anterior não dar conta de explicar a nova situação da realidade. Então, eu pego o conceito de imperialismo do século XIX e falo, é imperialismo. E aí? Imperialismo tem a ver com a smartphone e iPhone que existe hoje? Tudo. Só que como ele delimita isso para que eu veja com clareza? Aí se torna muito mais difícil. Demonstrando muito claramente que, dentro da lógica norte-americana, o uso da cultura, da alta cultura, porque, pô, olha, eu realmente gostaria que eu tivesse no momento onde a CIA estivesse financiando o Jackson Pollock. Eu acharia muito o Jackson Pollock, Clement Greenberg e companhia. Né? Ou seja, essa compreensão de que o sistema de lutas geopolíticas passa pela mobilização do entretenimento, da informação, das universidades, da circulação universitária, da formação das classes acadêmicas. Bem, eu diria isso é constituinte. É constituinte, concordo completamente com o professor Safatli, mas um novo conceito precisa existir para explicar as novas práticas. Essa é a ideia. Eu preciso de um novo conceito, porque qual conceito então ele sugere que eu use para analisar isso? Essa seria uma boa pergunta. Então, professor Safatli, qual conceito o senhor sugere para que a gente pense a situação atual dessas intervenções técnicas? Imperialismo? Pode ser usado para falar do que qualquer coisa? Em globalização? Intervenção, simplesmente? Só que intervenção, simplesmente, a gente volta para a guerra híbrida. Né? Intervenção, simplesmente, a gente volta para a guerra híbrida porque essa intervenção, simplesmente, são as novas formas de intervenção. Novas formas técnicas. E aí, esse conceito, ele tem essa riqueza de falar das novas formas técnicas. Essa é a questão. Constituinte da luta política desde o momento que ela se constitui enquanto tal, no século XX. Eu não consigo ver em que momento isso se modificou. Eu acho que a questão, eu volto a insistir, a meu ver, a questão da guerra híbrida tem dois problemas. O primeiro deles é, se isso de fato é um elemento constituinte, aí é a esquerda que tem que explicar porque não está preparada para isso. E tem que explicar mesmo. É um elemento constituinte e é essa a questão. A esquerda tem que explicar por que não estava preparada. Não estava preparada porque o fenômeno, sendo recente, era difícil de ser observado, mas agora que não existe mais desculpa para não se preparar.
E eu já vi vários movimentos dentro do governo Flávio Dino, por exemplo, no sentido de observar melhor essas questões. Que tipo de leitura que ela tem, efetivamente, no campo da cultura, ela não está preparada, né? Para não pensar essas questões, de uma certa forma, né? Da cultura, do entretenimento, do lazer, da informação e tudo isso, né? Outra coisa, eu acho que muitas vezes isso funciona em chave desculpabilizadora. Desculpabilizador. É como se tivesse falado assim, a gente fez tudo certo, deu tudo errado. Funciona. Isso, o fato de que funciona é suficiente para negar o fenômeno? Você utiliza um fenômeno como forma de desculpabilização. Isso é suficiente para negar ele? Resumindo, se o PT diz que foi uma guerra híbrida e por isso deu tudo errado, isso é suficiente para negar o fenômeno? Essa é a questão. Vai falar, né, eles usam para se desculpar. Então, eu posso usar um fenômeno real, efetivo, concreto. Isso não faz com que ele não exista. E de fato é usado. E a híbrida é usada nesse sentido. E aí, conforme a gente não fala e diz que não existiu, é negando o conceito que a gente resolve o problema, não, a gente aponta o culpado, fala sim que o PT criou uma série de contradições nacionais nesse país, que não entregou o que prometeu em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo a gente entende que existe a guerra híbrida. Não há problema nenhum disso. Não, o caminho era esse. Eu acho problemático, porque a tendência é que você vai tentar repetir o mesmo caminho. O caminho, eu diria mais uma vez, isso elimina uma reflexão fundamental, que é quais são as contradições imanentes a nossas práticas. Não elimina, professor Safadi. Mais uma vez, você está colocando que a guerra híbrida ela elimina as contradições, que ela explicaria as contradições. Ela não faz isso, ela se apropria. Isso é diferente de eliminar. Um bom pesquisador ele vai ter que ser capaz de dizer como contradições que já existiam foram utilizadas no processo de guerra híbrida. E não dizer que a guerra híbrida criou contradições que não existiam. Seria um absurdo pressupor que a guerra híbrida cria contradições. Isso o próprio Andrew respondeu no e-mail. Quais foram os elementos que, do ponto de vista mesmo da efetivação da nossa prática de governo, mostraram, né, que não eram capazes de realizar aquilo que prometiam, que produziam frustração social, né, não foram capazes de jogaram para frente o processo. Eu não escondo. Eu acho realmente que o lulismo é uma figura do populismo de esquerda latino-americano. Né? Só que eu acho que ele teve um problema, porque normalmente o populismo ele tem um tempo curto de funcionamento. Então você joga para frente as contradições. Você bota um boné do MST na cabeça, você acerta, você faz acenos ao agronegócio e vai indo. Em 4 anos dá, 13 começa a ficar mais complicado. Né? Você tem que pagar o preço de alguma forma e que ele não vai poder ser simbólico. Então, neste momento, faltou efetivamente para a esquerda uma segunda leva de políticas de combate efetivo da desigualdade. Certo? Faltou uma radicalização do seu discurso e das suas práticas. Mas não tem, a gente não tem maioria. Não, a gente nunca vai ter maioria. Nunca. Nem hoje, nem daqui a 50 anos, nem daqui a 100 anos, nem daqui a 150 anos. Esse modelo foi feito para a gente nunca ter maioria. Matematicamente é impossível ter maioria nesse sistema. É impossível. O único partido que teve maioria simples nesse país, com 256 deputados, foi o PMDB lá no começo da nova república. Para nunca mais isso acontecer. Ele foi montado desse jeito. Ou seja, essa institucionalidade não funciona. E não dá para a gente ser o gestor da ruína. É isso que está acontecendo. A gente virou um gestor da ruína. Porque a gente tem medo do que vem depois. Mas esse é o problema. O que vem depois vem da gente ficar nessa posição. Se você não mostrar para a sociedade, não, a gente tem uma outra ideia do que significa uma refundação institucional do país. Não pode funcionar dessa forma. Mas isso vai acirrar conflito no momento que a gente está fraco. A gente precisa fortalecer nossas posições. Bem, olha, a gente tinha 84% de aprovação. 84%. Nunca mais isso vai existir. Né? E nesse momento a gente falava a mesma coisa. A mesma coisa. Nunca mudou o discurso. É isso, pessoal. Ficamos por aqui com o vídeo. Eu acho que foi um debate maravilhoso. Eu sou um grande fã do professor Vladimir Safatli. Gosto muito do professor Vladimir Safatli. No meu último livro que eu escrevi, eu utilizei muito da sua base teórica, a Introdução a Jacques Lacan.
Sou um leitor ávido do professor Vladimir, gosto muito do que ele escreve, acompanho, inclusive até a sua parte como jornalista, eu acompanho. De modo que o que eu fiz aqui não é nada pessoal, né? É um debate acadêmico e amigável, por ser uma pessoa que eu admiro muito. Inclusive, ao final do debate, fui lá, cumprimentei o professor Vladimir, professora Lília. Então, não é nada pessoal, é claro. A gente está debatendo ideias aqui, né? Até porque, no pessoal, eu mesmo não conheço nada do professor Vladimir. Estou aqui pensando na sua figura acadêmica. E eu acho que foi um debate muito produtivo, mas que ele precisaria dessa espécie de resposta sobre essas lacunas que ficaram em aberto. E acho que isso, espero, estimule próximos debates, até porque, como eu consegui entrar em contato com o professor Andrew, eu acho que agora a nossa perspectiva de aumentar essas discussões é muito grande. A gente já está planejando aí uma rodada, uma série de discussões, do departamento de geografia, trazendo alguns convidados, estão planejando trazer o professor Andrew para falar um pouco, inclusive o professor Vladimir Safatli. E seria muito importante que a gente conseguisse fazer esse debate da maneira mais abrangente possível, porque é no debate de ideias que a gente chega em algumas conclusões. E, de fato, também não estou aqui para defender plenamente esse conceito. Acho que ele tem alguns erros. Acho que ele precisa ser trabalhado, mas é um conceito novo e recente. E nenhum conceito é perfeito, né? Talvez os conceitos matemáticos, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, quem sabe, né? Dependendo do modelo aí em matemática a gente pensa, mas talvez só isso, porque nas ciências humanas modelo perfeito não existe, já desistimos de procurar. Mas acho que é um conceito que a gente não deveria abandonar e que, na verdade, a gente deveria enriquecer. Algumas críticas do professor Vladimir acho que foram importantes nesse sentido. Por exemplo, a crítica de que, quando começou, a gente precisa trabalhar isso, quando que é o ponto de virada. O professor Andrew deu um bom caminho de reflexão nesse sentido e acho que o próximo vídeo vai esclarecer bastante dessas nossas questões. Tá certo, pessoal? Então, deixo um grande abraço para vocês e até a próxima.